Aqui já foi. Aqui já deu. Apareceu aí? Avisa aqui. Bom dia. Todos me veem, todos me ouvem agora? Tudo bem? Obrigado, pessoal, pela presença aí de todos vocês no webinar. Vamos. Estou testando aqui o áudio com a minha equipe aqui. Tem um delayzinho, né? Padrão de coisas que são feitas ao vivo, né, Marcos? O programa ao vivo é assim, exatamente. Obrigado, tá, pela presença de todos vocês aí. Estou recebendo as confirmações aqui de áudio e vídeo, tá tudo bem. Gente, vamos lá. Eu queria rapidamente fazer uma introdução, né, que esse é o primeiro webinar que a gente está fazendo no ano. Estamos planejando uma série, praticamente uma sequência mensal de assuntos. Vamos tratar diversos temas sobre teste de invasão, vulnerabilidades, continuidade de negócios, processos, ou seja, tem N temas aqui que fazem parte do nosso portfólio que a gente vai abordar em cada um dos webinars aí. O próximo que a gente está planejando, já para dar uma palhinha, ele refere-se aí a um pouquinho uma parte mais técnica, né? Falando um pouquinho mais de vulnerabilidades, vamos tentar mostrar para vocês uma simulação ao vivo de alguns ataques, consequências e algumas explorações. Então, dando uma palhinha do próximo que vai acontecer. Tudo bem? Bom, então, como eu estou vendo aqui, puxei a relação, tem muita gente que eu não conheço, tem muita gente aí também que não me conhece. Eu sou o Fernando, né? Eu sou o sócio fundador aqui da empresa, da AuditSafe. Faz mais de 22 anos que eu atuo com auditoria, segurança da informação, riscos cibernéticos. E nos últimos 2, 3 anos eu tenho atuado muito fortemente junto com a alta direção das empresas, né? Então, isso eu vou trazer muito nessa apresentação de hoje. Vou falar um pouquinho da visão do conselho, vou falar um pouquinho da visão da diretoria, de necessidades, porque eu também sou profissional de segurança da informação. Eu vivi, trabalhei em bancos, trabalhei, a maior parte nas instituições financeiras, trabalhei também em outras consultorias, obviamente, e eu sei, já tive também do outro lado, eu sei que nós temos uma dificuldade muito grande de convencer a direção das necessidades que a gente precisa, das nossas necessidades do dia a dia. Não adianta falar, por que eu quero um filtro de conteúdo? Porque é bom, porque é só para bloquear acesso a site pornográfico. Explicar o porquê, o risco, a prevenção, essas coisas têm que ser melhor traduzidas quando você está querendo angariar algum tipo de investimento. Tá? Quem não conhece também aqui a AuditSafe, vou fazer rapidamente uma rápida introdução. A AuditSafe é uma empresa que eu mesmo fundei, estamos partindo aqui já para o 13º ano de existência, de atuação no mercado, atendemos o Brasil todo, principalmente São Paulo, onde tem aí nossa grande carteira de clientes, Rio de Janeiro e também Brasília. E desde 2014, a AuditSafe certificou seu sistema de gestão de segurança da informação na ISO 27001. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Vanessa, o slide, ele não sei se ele não está aparecendo muito bem, mas depois eu vou disponibilizar também o material, tá? Para vocês. Quem quiser, depois basta me passar um e-mail, eu vou deixar meus dados aqui no final para vocês olharem. Eu estou enxergando relativamente bem aqui, sim, os assuntos, tá? Depois eu vou aumentar um pouquinho a letra também. E um dos nossos verticais de atuação, que é o que a gente vai puxar o gancho hoje aqui, é a questão de segurança da informação, cibersegurança, riscos cibernéticos. Temos uma equipe totalmente formada com profissionais aí com no mínimo 20 anos de atuação, tá? Então são pessoas bem experientes, assim como eu, que eu tenho 22 anos de atuação, toda a equipe, são pessoas que inclusive já trabalharam comigo em outras empresas, a gente tem uma forma de atuação muito diferenciada, né? Com esse atendimento que nós fazemos aos clientes. Temos um método próprio para fazer a implementação de segurança da informação, de gestão de riscos, e um programa de qualidade que em todos os projetos ele é acompanhado diretamente por mim e temos também todo o escritório de projetos, um gerente de projetos que faz a gestão de cada uma das atividades. Ponto. Resumindo, já falei da empresa. Vamos direto ao assunto que a gente veio tratar hoje aqui. Eu queria antes contextualizar um pouquinho da situação que a gente vive. Hoje, trouxe 2, 3 slides aqui mais recentes, né, que eu tinha.
relacionado a alguns incidentes públicos. Então, vocês veem, mês passado não, retrasado, né? Porque hoje é dia 1 de fevereiro. Em dezembro, a gente teve aí dados dos clientes da Netshoes que foram vazados. Eu não sei se alguns de vocês possuíam contas lá, mas é bom vocês se preocuparem. Troca a senha, questiona, né, o que está acontecendo, quais medidas foram tomadas. Até onde eu li a respeito esses dias, parece que foi feita uma investigação na empresa. Eu estou reportando para vocês o que eu li também, né? Dizendo que, olha, não, a gente conseguiu prevenir, olhou, não teve nenhum impacto para os clientes, mas é um incidente que foi publicamente divulgado. A questão do Uber, né? Eu tenho Uber, vazou lá na base de dados lá, sei lá o quê. Então, quer dizer, os meus dados, acho que todo mundo aqui deve ter um cadastro de Uber, seu cadastro também pode ter vazado. Eu estou pegando aqui dados bem recentes aqui. Outra coisa que aconteceu muito, a questão aqui do WannaCry, do Petya, NotPetya. E eu deixei aqui até um slide que eu olhei aqui Ué, o pessoal está falando que travou. Travou aqui, pessoal? Está seguindo tranquilamente? Tá normal, viu? Estou com outro retorno aqui. Parou? Parou aonde? Bom, outro amigo aqui falou que está normal. Então, às vezes, a instabilidade da conexão de vocês. O Guilherme também falou que não. Então, acho que é um pouco da variação de internet de cada um de vocês, tá? Eu vou seguindo, porque depois quando a internet também atualizar, né, estabilizar para vocês vão passando, os slides vão sendo atualizados, tá? Vamos lá. Tem aqui a questão de outro incidente público. Eu gostaria de falar um pouco da Maersk. Eu leio muito a questão do Wall Street Journal, eu leio alguns jornais e publicações que eu recebo internacionais, e tanto essa daqui como não a Target, né, tem uma outra empresa agora, me fugiu o nome, elas ficaram na pauta desses jornais, não na pauta global de assunto de vazamento de dados, de ransomware, etc., durante semanas. Semanas foram falar da Maersk, que eu tenho acompanhado mais especificamente aí nos noticiários, foi uma empresa que, infelizmente, foi assim, ela foi drasticamente afetada. Suas operações foram minimizadas, pararam, tiveram que fazer diversas ações. Isso eu estou comentando que eu li, tá? Também publicamente. Não estou aqui dando uma opinião expressa do Fernando ou do Odissei, mas o que eu li. Então, ela teve, assim, um impacto por conta do ransom, de cyberataque, né, muito forte nas suas operações. Não só isso, você vê que tem várias, né? Eu gostei desse exemplo, né? Hackers trancam fechaduras eletrônicas de hotel e exigem resgate, que foi o caso do ransom que eu sei que foi nos Alpes austríacos, se eu não me engano, foi lá. E o hotel ele fez uma modernização em todo o seu sistema, colocou fechaduras automatizadas, tal. Aconteceu um ataque de ransomware lá e o rapaz simplesmente conseguiu, através desse ransomware, do malware, seja lá o que for, trancou todas as portas do hotel. E aí o que aconteceu? Tiveram que voltar a acionar algum tipo de contingência, restaurar uma série de coisas, mas deu um trabalhinho, né? É um hotel chique, um hotel de luxo, e teve um contratempo que afetou, inclusive, a qualidade do atendimento dele lá. Não só isso, tem aqui caso da Experian, aqui Yahoo vai enfrentar processo por vazamento de dados, teve caso lá da Ashley Madison, importância de controle, tá vendo? De dispositivos no vazamento de dados, coisas de e-commerce, aqui questão de perdas. Você tem N coisas aqui de incidentes, inclusive no Brasil, né? Porque tem muito executivo que fala, não acontece aqui, não, acontece sim. E compartilhando com vocês o seguinte, quais são essas principais falhas e necessidades de melhorias, né? Que nós da Audit Safe, até coloquei, deixei embaixo ali pequenininho, qual que é a fonte? A fonte é a Audit Safe mesmo. Pegamos um histórico aí de 1 ano e meio, 2 anos de trabalhos que a gente vem realizando nos nossos clientes, e para dar um panorama, né? Para dar um embasamento, uma referência, melhor dizendo, daquilo que a gente tem notado no mercado aqui no Brasil. Então, primeira coisa, não tem políticos, as políticas existentes, elas não efetivamente
são aplicadas, né? Ou estão lá, ou está bem escrito, mas não é bem feito, ou está sendo feito, mas não está escrito em lugar nenhum. A gente identifica demais. Pode parecer besteira, ah, não, isso daí era de coisa de 20 anos atrás. Não é. Alguém que tem um usuário master ou um usuário do Fernando que compartilha para várias pessoas de um departamento. Continua do mesmo jeito, não mudou absolutamente nada. Tem muito compartilhamento de usuário genérico mesmo, propriamente dito. Não tem, mas está melhorando, a posição do gestor de segurança, ou do gestor do processo de segurança da informação. O cara que vai lá tratar, definir as regras, como vai funcionar, como ele vai ligar a segurança com tecnologia, com a alta direção, para melhorar a, o atendimento aos objetivos de negócio. Planos de continuidade, já vi lindos, mas nenhum deles testados, que funcionam, estão bem formatados, estão uma estrutura linda. Funciona? Ah, a gente nunca testou, só documentou. Então, como é que vai saber? Né? Questão, por exemplo, de logs. Nós tivemos aí clientes, já tivemos vários casos de ataques que acontecem, os incidentes, e aí eles nos acionam, Fernando, vem nos ajudar, o que, que aconteceu? E aí a nossa equipe faz todo um levantamento, mas não tem rastro para poder analisar, não tem embasamento. As empresas geralmente não têm logs, não tem ali como rastrear as informações, o que, que aconteceu de fato. E tudo isso, até quando você faz uma investigação e quer melhorar os controles e identificar vulnerabilidades, para um processo de forense, sem log é muito difícil. E aí geram-se novas recomendações, olha, precisa ativar isso, precisa ativar outra coisa, para que numa eventual e futuro incidente, a gente consiga ter uma melhor forma de fazer uma rastreabilidade. Né? O desalinhamento com segurança, da segurança com o negócio também. Né? Ó, o que, que o Marcos está falando aqui? Ó? Terça caiu o teto da sala do data center do meu cliente. Estou com muita sorte. Ainda bem que não caiu na sua cabeça, né, meu? Ou na cabeça de alguém. Tá? Já pensou? A questão aqui de desalinhamento da segurança com o negócio. Gente, é demais. Ou seja, você quer fazer uma. Você quer vender, você precisa atingir o objetivo do negócio, você tem meta para cumprir, segurança não pode estar ali para atrapalhar. Ela tem que impulsionar a sua venda, você tem que usar a segurança a seu favor. Eu, no meu último slide, já adiantando, eu digo, dá para ganhar dinheiro com segurança da informação. Você consegue minimizar grandes perdas com isso. E, infelizmente, trazendo aqui o usuário, coitado do usuário, coitado da gente. É pouco treinamento, falta conscientização, então a gente percebe, num slide só, eu quis assim, dar uma sintetizada daquilo que a gente observa praticamente. Nós da Audit Sense observaram todos os clientes que a gente tem adotado, ou na maioria, vamos dizer assim. Tá? E os impactos? Que consequências desse vazamento de informação, de problemas? Primeiro, a extorsão. O ransomware, ele é uma forma de extorsão. O cara vai lá, vai fazer uma ação e vai te pedir dinheiro. Ou me dá, me dá. E eu não recomendo que vocês paguem, tá, nenhum resgate, porque não é garantia que eles vão receber. É bom vocês investirem em melhores processos, continuidade, bons backups e outras alternativas, porque pagar não resolve, além de você estar motivando ainda mais o crime. Né? Questão de perda de cliente. Vazou dados. Poxa, eu usava lá empresa A, empresa B, empresa de e-commerce, eu vou comprar mais lá? Quem é que põe dinheiro em banco que não tem segurança? Ninguém. Você já vai ter aqui vários prejuízos financeiros. Você vai diminuir seu faturamento, porque o cliente não vai mais comprar com você. Danos à imagem. Certo? Perda de credibilidade, obviamente, ações judiciais, você vai ter um problema, custos absurdos advocatícios. Quer dizer, você tem, imagina você, uma empresa de e-commerce, quantos clientes vocês não têm, certo? E quantas ações judiciais aí vocês, ou essas empresas poderiam estar sujeitas? Fora que, se eu perdi cliente, tive prejuízo financeiro, minha imagem está arranhada, credibilidade, estou pagando advogados, estou pagando processos, obviamente eu vou ter o quê? Desemprego, eu vou ter que diminuir meu quadro de funcionários para poder tentar manter o negócio. E suicídio. Suicídio eu deixei aqui pelo seguinte, trazendo no âmbito pessoal de vocês, eu não sei se efetivamente vocês ou alguns de vocês devem conhecer pessoas que já se tiveram aí fotos expostas na internet ou situações muito particulares e muito privadas e geraram um desconforto.
muito nos Estados Unidos tem os casos de bullying, né? Que já tem pessoas ali que acabaram tirando a própria vida. Por quê? Porque se sentiram, quer dizer, tiveram um certo tipo de exposição, mudaram de nome, mudaram de escola, aquele negócio na internet persegue a pessoa. Então tem que tomar muito cuidado com a questão de vazamento de informações. Outras informações estatísticas, né, que eu gostaria agora de trazer um pouquinho dessa minha esse meu conhecimento do que a gente tem falado em comitês de auditoria e conselhos sobre riscos cibernéticos, né, eu tenho comentado muito nesses conselhos. Eu faço parte de alguns comitês, né, como conselheiro independente convidado, para falar, Fernando, dá uma opinião sua, né, em termos de diretriz, o que, que a gente faz, para que caminho que a gente caminha, que ações a gente toma. E eu comento com os conselheiros. Eu falo, olha, dentre as estatísticas que eu tenho, as referências estão até embaixo no slide, você vê que 65% é um número muito alto das empresas, elas identificaram o phishing, né, e a engenharia social como a maior ameaça. Elas sabem do problema. Né? Elas sabem do problema, guardem isso. Os ataques de ransomware, eles estão cada vez mais sofisticados. E para quem não sabe, até completei ontem à noite essa última frase aí. Ransomware existe desde 2005. Não foi no ano passado, com a Anacorp e Petya que criaram isso. Existe há muito tempo. Só que cada hora as coisas estão sendo, vamos pensar assim, os cybercriminosos estão diversificando seu formato de atuação, né? A forma de ataque prejudicar as pessoas. Né? Hoje não é mais roubar banco, agora é internet, agora é mais isso aqui. Eles estão pensando em outras formas. Esse aqui que é uma coisa que eu até dei risada quando eu li. 78% das empresas sabem dos riscos de clicar em link de e-mail que você não conhece. Só que a maioria delas, inclusive quando a gente faz campanhas de phishing, né, simuladas, o pessoal continua clicando e o pior, clica aqui em tal coisa. A pessoa abre o e-mail, já não deveria abrir. Clica no link, clica. E o pior, ela coloca informação lá numa página falsa. Então elas sabem desse risco também. 20% das organizações aí no ano passado, né, em 2016, 2017, tiveram problemas com BioD, né, com pessoas que levaram seus dispositivos móveis, a empresa não fez um tratamento, uma conscientização, investiu em tecnologias adequadas para prevenir problemas com dispositivos móveis. Né? O hacker também, ele, quando acaba invadindo uma empresa, pela média que a gente detectou, né, entende essas pesquisas, ele fica em uns 140 dias dentro da sua casa. Pensa assim, ele vai saber sua infraestrutura, ele vai saber suas vulnerabilidades, ele vai fazer um mapeamento mais do que completo da sua infraestrutura interna, para depois fazer que seja até um ataque de engenharia social. Vai que ele entra lá, pega informações ali, pega de algum determinado departamento, sabe com quem falar, engenharia social assim, eu sou fulano, aí você começa a puxar um assunto que aquela pessoa já está mais familiarizada, nós como bons brasileiros gostamos de ajudar, ser sempre solícitos, e a pessoa faz um ataque de engenharia social, que é o primeiro item que eu comentei aí em cima. Né? Relacionado com continuidade de negócios, eu tenho falado também. Teve um cliente, uma situação específica que eu mesmo acompanhei, naquelas greves bancárias. Né? Um desses bancos não estava tão bem preparado e a sua operação foi afetada. Ela diminuiu, mas foi afetada. Para fazer um determinado tipo de transação. Tá? Vou resumir a história. Por outro lado, tem um outro banco concorrente que tinha feito sua lição de casa, né? Definiu melhor a estratégia de continuidade do negócio. E para aquele período, para aquela situação, porque a greve de banco, assim, ela quer atrapalhar, né? A greve é para atrapalhar todo mundo. Manifestação na Paulista e por aí afora. O que aconteceu? Os clientes daquele banco tinham que fazer determinadas movimentações financeiras e não conseguiram. Coincidentemente, esse outro banco que estava melhor preparado absorveu todas essas transferências aí que eles não conseguiram fazer. Agora pergunto, esses clientes que foram para aquela outra instituição financeira, você acha que a maioria deles voltou depois para onde eles estavam? Voltou. Então quem está melhor preparado em situação de crise também consegue reter mais clientes, atender a sua base atual e ainda captar o cliente dos outros. Essa é a real situação. Né? E se fala muito do quê? De seguro. Pô, vou contratar um seguro de risco cibernético porque eu estou bem. Não é assim. Tem que se fazer uma análise preliminar. Você tem que fazer sua lição de casa. Você tem que investir nos seus controles, monitorar
e depois contratar o seguro cibernético, certo? É a mesma coisa, você vai fazer um seguro para carro, ele vai te perguntar, você guarda na sua casa? Tem alarme? Você deixa na rua, né, no seu trabalho? Você anda por onde? Então, quando você vai fazer o seguro de risco cibernético, é a mesma coisa. Primeiro, que se você está bem preparado, o prêmio que você vai pagar é menor, certo? Então, não é só contratar o risco que você está coberto, não é bem assim. Tem que ter boas estratégias endereçadas, que depois o seguro, numa eventualidade, vai te ajudar, né, a minimizar perdas, vamos dizer assim. E o que eu estou vendo muito aqui com questão de tendências, né, e perspectivas? A gente viu, por exemplo, aí, vocês viram que eu fui falando até agora, né, que 2017 foi bem desafiador para a segurança da informação. E ao longo do ano, os ataques, de grandes proporções que eu mencionei, reafirmaram ao mercado a importância da gente se preparar para a expansão do cybercrime, em especial o ransomware. E todos esses incidentes, eles mostraram que o mundo corporativo, você viu que eu coloquei até um slide relacionado ali que a gente tem visto nas empresas, ele está muito vulnerável em termos de cibersegurança. Mas, apesar de ser importante, esse tema ainda não é prioritário para a maioria das empresas. E elas não têm políticas, os procedimentos, tudo aquilo que eu falei lá atrás, para fazer o quê? Minimizar os riscos, fazer uma gestão mais adequada. E é claro que com os prejuízos financeiros e econômicos causados por esses incidentes, infelizmente, né, algumas lições foram duramente aprendidas. Ou seja, vocês devem ter ouvido também muito daquela história. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Infelizmente, foi o que aconteceu. Então, muitos dos gestores falavam, isso aqui não acontece no Brasil. Essa vulnerabilidade aconteceu aonde? Lá nos Estados Unidos? Isso aqui não acontece aqui. As pessoas têm que quebrar esse paradigma. A internet, as coisas são bem reais, elas acontecem aqui sim com a gente. Né? Então, a informação ela tem grande valor, ela precisa ser protegida, e os incidentes de vazamento de dados nas corporações mostraram claramente o interesse, né, dos cybercriminosos com as informações corporativas. Então, a gente tem que ficar esperto aí com danos legais, financeiros, de produtividade ou de reputação. Ok? Deixa eu comentar também, quando eu estou falando um pouquinho de tendências e perspectivas, lembra que eu falei, olha, eu participo de alguns comitês de auditoria de conselhos, como conselheiro independente, para falar de cibersegurança, para me ajudar. E eu chego lá, legal, estou na empresa XPTO. Eu vou compartilhar com vocês meia dúzia das perguntas que eu acabo fazendo. Então eu chego lá e falo assim, legal, como é que está a integração da cibersegurança com a diretoria aqui da empresa? Qual é a orientação estratégica que é dada para essa questão na empresa? Aí já todo mundo começa. Segunda pergunta que vai lá. A gente sabe nossos riscos de cibersegurança? Temos isso mapeado? Quais são? Aí todo mundo, ninguém sabe. A gente aceita a quantidade certa de riscos de cibersegurança? Qual é o nosso apetite de risco? Quanto que eu consigo aceitar sem prejudicar a operação da empresa? Todos aqueles impactos que eu falei lá atrás. Qual a eficácia do nosso processo para identificar, avaliar e fazer a gestão de risco? Eu consigo mapear tudo? Eu sei, não dá para saber 100%, claro, mas eu sei da maioria dos meus problemas, dos impactos, probabilidade que ele está trazendo ou pode ocorrer dentro aqui para a minha empresa. Como estamos garantindo a gestão do risco de cibersegurança, que ela é parte integrante do planejamento do dia a dia de operações de negócio? Resumindo, eu pergunto, tem comitê de produto na empresa? Tem. Tá, quem faz parte desse comitê de produto? É a área de negócio, a área de tecnologia e talvez o jurídico. Tá bom. Tem que complementar. Tem que botar a área de segurança, área de infraestrutura, área de compliance. Tem outras áreas que são importantes, dependendo do produto, que tem que estar participando. Esse comitê não tem pessoas... Tem esse grupinho fixo e tem outras que podem ser também convidadas. Tá? E por fim, a última pergunta, só para ilustrar o que eu acabo fazendo, é a questão assim, e como sabemos que as informações sobre riscos que nós, conselheiros, recebemos, né, sejam as ameaças, as vulnerabilidades, elas são precisas e confiáveis? Então, quer dizer, eu faço meia dúzia de perguntas em determinadas reuniões que eu participo e eu fico sem resposta. Ou as respostas são dadas incompletas ou incertas. Então, quando a gente está falando um pouquinho de tendência,
A primeira tendência que eu vejo aqui é assim, a alta direção está começando a se preocupar fortemente com relação à cibersegurança. E essas perguntas, elas estão permeando praticamente diretorias e comitês de auditoria, né, conselhos, tá? Outro item que eu gosto muito de comentar, que é uma outra tendência que está acontecendo, aderência com práticas internacionais. Aqui eu citei duas, que são duas que a gente tem trabalhado muito nos nossos clientes também. É aqui com a família da ISO 27000, né, 27001, 27002, certo? E a questão também do NIST, né, do Cyber Security Framework. Então, as empresas, qual que é o meu nível de aderência com uma norma, riscos, e qual com a outra? Tem controles, né? Claro que, obviamente, eles são similares em ambas as normas. Mas quando a gente está falando um pouquinho da questão do NIST, onde ele se aprofunda em alguns detalhes, aí entra aqui, por exemplo, bom, como é que está aqui o meu perímetro de rede? Vamos falar de segurança de rede, com relação a acessos não autorizados, conteúdos maliciosos, monitoração da minha rede. Se aprofunda um pouco mais. Como é que isso está sendo feito? Conscientização de usuário, isso nunca pode deixar de ser feito, né? A questão de prevenção a malware, controle de mídias removíveis, USB bloqueado, classificação da informação, uso de pendrive para evitar vazamento de informação, configurações seguras em todos os seus dispositivos e infraestrutura, questão de gerenciamento de privilégio do usuário, lembra que eu comentei também? Aqui um pouquinho de SOD também, segregação de funções, questão de usuários compartilhados, controle de acesso, muito forte. Questão de incidentes, como é que eu faço a gestão de incidentes dentro de itens aqui verificados na questão de cibersegurança. E monitoro tudo aquilo que eu estou pregando, tudo aquilo que eu defini e estabeleci na minha política. Problemas aí, pessoal? Por enquanto aqui, tá tranquilo? Legal. Estou acompanhando também, só para vocês saberem, com uma outra conexão 4G, tá? E o pessoal aqui tem me reportado que está ok. Às vezes, novamente, deve ser uma instabilidade no link, tá? Mas por enquanto aqui está ok. E por fim, a questão do trabalho remoto. Aí é onde o bicho pega também, né? O que está sendo feito? Temos políticas, temos regras, quem está elegível, que segurança e blindagem que você dá em determinados equipamentos para evitar perda de informação, vazamento de informação, ao BioD chegando de novo, né? Então, trazendo para o contexto da norma ISO, mais para cybersecurity, trazendo aqui também, se aprofundando um pouco mais em alguns itens, essas daqui são os principais aspectos que a gente tem que observar e tendências, né, cada vez mais no dia a dia para 2018, que é o que eu estou vendo aqui. Outra coisa que o... Tranquilo? Outra coisa que eu tenho visto, né, que é assim, as empresas... Vão lembrando das perguntinhas que eu fiz lá da alta direção, que vocês vão entender onde as coisas vão se juntar. Para a gente definir, responder aquelas perguntas para um alta direção, né, para um comitê de auditoria ou para um conselho, para os executivos, vamos resumir, a gente tem que estabelecer um processo de gestão de riscos e definir também um nível de maturidade. Esses, inclusive, são trabalhos que a gente, são coisas que a gente mais faz aqui na Audit Safe, né, fazendo um parênteses. Então as pessoas querem saber quais exatamente os riscos que eu estou exposto, se nós estamos expostos, quais controles aqui estão eficazes, inefetivos, parcialmente eficazes, que precisam ser melhorados, e qual o nível de maturidade dos meus processos de segurança. Então, para eu começar a responder alguma daquelas perguntas, eu preciso seguir por essas tendências aqui. Preciso aplicar um bom processo de gestão de riscos e definir o meu nível de maturidade. Na coluna amarela, para esse exemplo que eu coloquei, é uma situação atual que a gente identificou. É um exemplo. E a coluna verde é onde eu quis dizer assim, é onde aquela empresa e onde nós aqui propusemos, onde ela quer chegar, onde ela deve chegar, frente ao negócio que ela atua. Né? Então ela está, por exemplo, no nível inicial, ali que é o pequenininho, não, ela está no nível 2, ela quer chegar no nível 3, 4, por exemplo, que é o mais adequado para o segmento dela de negócio. Outra tendência, né, que está assim, trazendo muita discussão é a questão do IoT, que é a internet das coisas, ou se você falar em inglês, né, Internet of Threats, internet das ameaças, né, que cada vez mais
as empresas, né, estão massificando o uso e potencializando, na verdade, vulnerabilidades e falhas de segurança, que elas podem ser exploradas por malwares ou por ataques do tipo man in the middle também. Então, esses ataques também de IoT estão ficando muito diversificados. Antes, a gente tinha motivações sociais e políticas, mas não só no IoT, tá? Agora eles são motivados por quê? Não, vou fazer ataque porque eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro. Acabou. Essa daí, eu vou dar prejuízo, eu não gosto de alguém, vou tirar do ar, eu quero dar prejuízo ou extorquir alguém. É a questão do ganho financeiro. Tá? E hoje os ataques estão bem direcionados. Por exemplo, você ataca veículos, outro cara outro dia tirou a rota do avião lá, né, que estava dirigindo, invadiu o avião, equipamentos médicos, né, muito cuidado, tem se falado muito no segmento médico aí de saúde com relação à segurança da informação e brinquedos. Brinquedos já são um exemplo que eu estou dando já tem uns 2 anos em algumas palestras minhas. Né? E quando eu comentei, ouvi falar também desse assunto, tem muito brinquedo que você tem aquela inteligência artificial, que você, imagina só, você pega uma boneca dessas, toda inteligente, você interage com aquela boneca e tal, e você dá esse brinquedo totalmente conectado com a internet, e dá esse brinquedo para sua filha. Então, se você chega em casa, a boneca tá lá no meio da sala, daqui a pouco ela tá lá, daqui a pouco, oi, Fernando. Aí você, opa, o que é isso? Daqui a pouco ela fala, você sabe onde está sua filha? Não sei qual o tipo. Você está entendendo? Você traduzindo, alguém pode ter invadido aquele brinquedo, observado seus costumes, o que você faz, conhece sua vida e utiliza, dá até arrepia um negócio desse. É muito perigoso. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com o IoT, que é justamente o caminho da tendência que está acontecendo, essa massificação, novas vulnerabilidades, novas formas de ataque. E aí eu coloquei até N, porque tem muitas outras tendências, muitos outros riscos que a gente observa que devem ser tratados ao longo desse ano. É um ano, na minha opinião, que a gente tem que investir fortemente em defesa cibernética. Então, de novo, a direção está mais participativa com a segurança, estão promovendo investimentos, sim, que sejam até poucos, gente, mas alguma coisa. Se por essa alguma coisa você souber mostrar um resultado, com certeza a direção vai entender o quanto de benefício ela tem investindo em segurança e você consegue mais recursos. Eu sei que é difícil justificar, tangibilizar questões de segurança, mas é possível. O ransom vai deixar de ser uma extorsão convencional para ter novos alvos. Ele vai querer ver tecnologia, vai ter outros objetivos que ele vai tratar. Questões aqui de segurança na nuvem também. Tendências que a gente tem que começar a considerar nos nossos projetos, várias outras atividades que a gente executa, que todo mundo usa praticamente tudo na nuvem, certo? Tem que aperfeiçoar os planos de continuidade de negócio, de recuperação de desastres. Tem várias estimativas aqui, várias tendências, empresas estão pedindo muito isso para a gente aqui também. Né? A questão do GDPR, que eu falo assim, GDPR está todo mundo falando, estou me preparando, estou ouvindo muito gerúndio. Quando é que alguém efetivamente vai se mexer ali, tá? E fazer de fato, estou dizendo assim pelo que eu vi até hoje, somente quando houver algum incidente relevante, como sempre é, pelo menos no Brasil. Ah, aconteceu alguma coisa, aí todo mundo, deixa eu dar o turning aqui necessário que estava faltando. Né? E outras coisas, tem a criminosa usando machine learning, inteligência artificial para realizar ataque, a questão do blockchain. Aí vocês até comentaram que o Fernando aqui também comentou das moedas digitais. Putz, tem N coisas aqui que estão envolvidas dentro de outras tendências e riscos. Muito bem. Nossa, temos uma lição de casa gigante aqui para fazer para esse ano, né, ou daqui para frente. E como é que a gente sabe quais tendências ou riscos se aplicam melhor para o nosso segmento de negócio, para a nossa empresa? Como é que eu faço na minha área? Né? Ou seja, o que eu tiro desse caldo aqui todo? É o que eu costumo sempre recomendar. Primeira coisa que você tem que fazer, contratar um especialista. Se você não vai contratar, se torne, invista em você mesmo. Né? Para você investir naqueles passos que eu comentei lá atrás, em todas aquelas tendências. Empresas de serviço financeiro, como eu destaquei aí, principalmente lá em Nova York, que eu já vi, lá em Nova York tem uma regra muito forte lá. Olha, se você assim, diretamente responsável por aquilo que você está cuidando em termos de segurança da informação. E lá também uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu estou falando aqui na apresentação,
é o fato de que o CISO, né, o responsável por segurança, também ele não está mais em tecnologia. Ele fica ali numa área similar ao que fica uma área de auditoria. Ele fica numa área similar ao que fica, pode ficar debaixo de uma área de risco operacional, mas que não fique em tecnologia. Essa é uma visão minha mesmo, é uma opinião que eu defendo. Tá? E o que eu já vi muito também nesses reportes, nesses incidentes lá que vieram dos Estados Unidos, é assim, questão de houve um vazamento, houve uma brecha, aconteceu um problema muito sério, o CEO da empresa e também até o CISO, eles rodam na empresa. Vamos usar assim a expressão mais vulgar, mais comum. Eles são demitidos, eles assumem responsabilidade por isso. Então, esse accountability, se é assim que eu posso dizer, que é o termo em inglês, essa responsabilização é muito forte. E existe um mercado muito grande para quem quer investir, se aprofundar e em todas essas estratégias de segurança da informação e cibersegurança. Ok? E, como eu comentei, Risk Assessment, diagnóstico de nível de maturidade de processos de segurança da informação. O primeiro passo para quem está se estruturando na questão de segurança da informação, poxa, por onde eu começo? Vai lá, define quem vai ser o responsável por aquilo. Tem que ter. Não pode ser tão técnico, mas também não pode ser tão gestor. Entender só de processos ou do negócio. Tem que ter uma certa mesclagem dessas competências. Essa é a primeira coisa. A segunda, bom, por onde eu começo? Vou fazer uma análise de riscos de segurança. Identificar a sua exposição, seu nível de maturidade do seu processo, e daí, com base nessas informações, traçar um plano diretor de segurança da informação. Eu consigo definir com base em riscos, com base em nível de maturidade, aonde eu quero chegar e o que eu quero proteger, o que eu vou fazer de forma imediata, o que eu vou fazer no curto, médio e longo prazo. Você tem um plano estratégico diretor de segurança da informação. E tem um escopo mínimo que a gente tem adotado. Esse escopo mínimo, eu acabei citando aqui no slide os processos que a gente adota na nossa metodologia, tá? Que a gente agrupa os controles, né, da NIST, da ISO, de COVID também, alguns deles, dentro desse método, dessa metodologia que a gente usa. Então, resumindo, depois que você tem um responsável, você fez ações de planejamento estratégico, que é esse risk assessment de nível de maturidade. Você tem ali a ordem, o que você vai precisar, os investimentos que você vai ter que fazer. Contratar, ou fazer internamente, ou pegar braços de consultoria, comprar ferramentas, você consegue fazer através do risk assessment, e obviamente priorizando riscos. Você não pode também deixar de executar o quê? Testes de invasão. Então, dependendo, obviamente, daquilo que do que você tem como negócios, né? Acho que todo mundo deve fazer. Tirando que alguma pessoa que tem algum site institucional, que eu vejo que o principal risco é alguém fazer um defacement, mas aí você não hospeda o site na sua casa, né? Você hospeda isso em algum provedor que deveria estar cuidando de segurança para você. Mas assim, você tem formas de fazer esse teste. Então, esse teste ele pode ser interno e externo. Externo a gente vê sistemas e aplicações, internet banking, você se autentica, tenta verificar fragilidades, fraudes que você pode fazer no âmbito interno ou externo, tá? E no interno eu gosto até de frisar um pouco mais, porque é onde a gente, pelos trabalhos que nós temos feito, a gente tem investido mais tempo. Porque os ataques, tudo bem, eles vêm de fora, de certa forma, a infraestrutura tem uma certa blindagem, tá, mais adequada. Agora, internamente, você tem os usuários têm credenciais de acesso, estão autorizados a acessar as informações, correto? E fazem mais do que? Tem as pessoas que estão ali mal intencionadas mesmo, estão descontentes e tal. E a gente sabe que o principal vetor ali, o elo mais fraco, não é chovendo no molhado, mas são as pessoas. Elas podem ser aliciadas, podem trazer diversos problemas para a empresa. Então, a ideia, quando você faz um teste de invasão, uma análise de vulnerabilidade, é você olhar tanto no âmbito externo quanto no âmbito interno. E também fazer o quê? Campanhas de phishing, simulações de phishing. É legal pegar assim uma parte dos seus usuários. Olha, vamos fazer uma simulação, jogar aqui para essas pessoas, ver se elas clicam, se elas caem no phishing, para testar o nível da conscientização que você também tem. Porque através do phishing é que o ransomware entra, malware entra. Através do phishing não, através do usuário, ele clicou naquilo, clicou onde não deveria ter
aplicado, né? E também, estendendo um pouquinho a questão do processo de gestão de vulnerabilidades e desenvolvimento seguro, onde você periodicamente faz varreduras internas e externas, né, da sua infraestrutura de rede ou aplicações, corrige isso periodicamente, e quando a gente fala de desenvolvimento seguro, está muito focado na questão do quê? De você ter muitas publicações no seu site de internet ou site de e-commerce, onde essas publicações elas não podem só ser testadas funcionalidades, né? Mudou cor, legal, está funcionando. Você tem que testar e fazer uma certificação mais técnica de segurança da informação. Então aquilo é desenvolvido, vai para a certificação técnica. Passou, vai para a produção. Não passou, volta para tirar a vulnerabilidade de código. Volta para lá. Tem que ter uma esteira, um processo de gestão de vulnerabilidade. Outro item que eu acho importantíssimo aqui você tem que definir regras. Então, tem que escrever uma política, você tem que delimitar suas regras com funcionários, com terceiros, com partes externas relevantes. Você tem que mencionar e tem que ter, claro, o apoio da direção, dos executivos da empresa. Dizer assim, olha, os executivos pensam a segurança desse jeito. E é assim que todos têm que fazer. Essa capa tá, de um livro que eu escrevi sobre exatamente esse assunto. Né? Guia prático para você elaborar e implementar política de segurança da informação. E não adianta. Tem gente, eu já vi, vou pegar a política lá da empresa tal, vou descaracterizar, mudar o nome e fazer aquilo. Não vai funcionar. Você tem que entrevistar pessoas, entender o negócio. Você não pode apertar muito, você não pode também abrir muito. É como se fosse segurar a água, né? Se você aperta muita água na mão, a água cai. Se você abre muita mão, a água vai. Tem que ter um meio termo ali. É hora de você escrever todas essas regras de segurança da informação. Principalmente tem que estar ali chancelada pelos executivos da empresa. E também, o quê? Pessoas. A gente tem que mexer com as pessoas. Tem ali, tá vendo? Tem palestras que eu já mesmo fiz, tem que criar cartazes, você tem que criar e-learning. Tem uma mocinha ali, eu coloquei um printzinho de um e-learning que a gente também desenvolve de um conteúdo próprio nosso para as empresas. Tem que se investir na conscientização. Conscientizar é ação de prevenção à segurança, de problemas, de incidentes em segurança da informação. Então faz vídeos, contrata teatro, coloca a segurança no processo de integração, faz atividades dinâmicas, tem que ter um processo contínuo para a pessoa se viver ambientada naquilo. Saber que, poxa, chegou alguma coisa, pelo menos ela tem que desconfiar e ligar para alguém para perguntar, cara, tá certo isso? Tá, né? Eu nunca recebi ter essa percepção. Para você minimizar os problemas internamente, ok? Bom, por fim, já partindo aqui para o desfecho do nosso webinar, eu queria fazer algumas últimas considerações. Né? Vocês perceberam que tudo isso que eu falei volta para onde? Volta para a alta direção, volta para o executivo, volta para o conselho. Quer dizer, tudo começa na onde tem dinheiro, vamos dizer assim. E eles é que têm que ser os patrocinadores de todas essas ações de segurança. Então, a governança, ela começa no conselho. Depois que eu falei de tudo isso, eu deixei até anotado aqui para não precisar voltar aos slides. Lembra das perguntas que eu fiz? Depois que você investe e faz todas essas ações, tem como responder, por exemplo, como está a integração da cibersegurança com a diretoria? Ó, depois que você executou, fez risk assessment, tem responsável, fez uma série de ações, mostrou risco. Você tem caminho aberto na diretoria? Qual a orientação estratégica que você tem? Agora você já começa a falar um pouco da linguagem dos altos executivos, né? Você sabe o quê? Quais são os nossos principais riscos de cibersegurança? Agora você sabe. Fez todo o trabalho, fez a lição de casa. A gente aceita o risco na quantidade certa de cibersegurança? Tem como responder essa pergunta também. Qual a eficácia do processo de identificação, avaliação e gestão de riscos? Agora eu tenho um processo instaurado aqui. Ele tem que ser contínuo. Gestão de risco e risk assessment, né, que eu estava comentando, não dá você fazer um ano e largar. Você tem que manter isso periodicamente. Todo ano, no mínimo, você tem que atualizar o seu processo, os seus riscos de segurança da informação. Tá? Como é que a gente está garantindo que a gestão de risco é parte integrante do planejamento do dia a dia das operações de negócios? Você já conseguiu angariar ali vários votos, vamos dizer assim, de outros gestores que estão querendo também e entenderam
que segurança para eles é importante. Pô, eu vou implementar isso daqui, esse processo, ou esse controle, eu vou querer que segurança participe disso, porque eu vou me beneficiar com isso para a minha tratativa de negócio. Né? E aqui, como sabemos que as informações sobre riscos que o conselho recebe, ameaças e vulnerabilidades são precisas e confiáveis? Você fez sua lição de casa. Você tem um embasamento, você tem evidências para mostrar isso, para angariar recursos. Então, eu fiz questão de começar com essas perguntas lá, dizer problemas, contextualizamos, falamos diversas coisas e tendências, e, obviamente, volta lá em cima, volta para o conselho, porque são coisas que nós queremos saber em termos de investimento e risco, principalmente. E aí, estão 6 itens que eu vejo, né, como eu entendo que esse processo todo tem que funcionar. Você tem que mapear a estratégia, tá lá, tem que saber o apetite do meu risco. Quanto que eu vou querer perder, quanto que eu assumo de eu atravesso a rua, eu quero morrer ou eu só posso, opa, o retrovisor bater na minha cintura e ralar, né? Governança, tem que ter ali um controle top-down dos riscos cibernéticos, você tem que fazer uma gestão. Entra fortemente aqui aquela pessoa responsável pela segurança da informação. Compliance, eu não estou dizendo uma área de compliance, mas assim, tem que ter auditorias, você tem que fazer assessments periódicos para garantir conformidade com aquilo que você escreveu e se aquilo também precisa ser melhorado. E se todos os processos estão funcionando de acordo com o que foi previsto. Processos, vamos rever processo. Todo dia tem coisa nova acontecendo na nossa área. Então, periodicamente, eu digo assim mesmo, a cada 6 meses. A gente faz isso aqui também, pelo fato até de ter a ISO, né, que a gente tem essa certificação no nosso sistema de gestão de segurança aqui da Audit Safe. A gente revisa periodicamente os normativos. Então, isso dá trabalho? Dá, mas é uma coisa interessante, diz que a sua organização está viva, ela está em constante mudança, e você está se atualizando com relação aos riscos que estão acontecendo atualmente. Tem que investir em tecnologia, obviamente, para suportar os objetivos de negócio, processo. E na infraestrutura, poxa, legal, eu defini que eu tenho que fazer uma gestão de acesso melhor, eu preciso de infraestrutura para isso também. Então, tem ferramentas para controlar acesso, para monitorar, para fazer gestão de crises, entendeu? Para fazer processos de risk assessment, às vezes até de forma contínua, uma ferramenta de GRC, e tratativa de recuperação de desastres, né? São os sites de contingência, tecnologia, infraestruturas de contingência para isso. Tá bom? Gente, eu queria encerrar aqui, deixar um pouquinho aberto aí, alguns minutinhos, o chat, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa. Tá? E claro, obviamente eu vou ficar à disposição. E quem quiser uma cópia do material, basta me mandar um e-mail, tá? Acessar inclusive nossa plataforma, ou nesse meu e-mail direto aí, fernandoferreira@auditsafe.com.br, que eu posso disponibilizar esse material para vocês darem uma olhada também. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Vê. Simone, quanto o backup pode ajudar a minimizar os efeitos dos ataques? Pode ajudar sim, desde que você também proteja ele de uma forma bem adequada. Porque o que eu já vi foi da empresa ter sofrido um ataque de ransom e também o backup ele está num segmento, né, num barramento, seja ele qual for, onde ele acabou sendo criptografado também. Então, se você tiver uma forma e rotinas bem estabelecidas de backup, e esse backup esteja bem protegido, obviamente você definiu aqueles RPOs, né, que é o que a gente chama, né, que é o tempo que você vai ficar fora, e o ponto que você vai parar, e o ponto que você vai precisar retornar, e aí vocês, obviamente, voltam numa situação. Vocês vão ter uma perda muito pouca de informação ou de tempo, um prejuízo muito baixo com relação. Então, Guilherme também comentou. Ransomware criptografa o backup também. Sim, desde que você não proteja ele também de uma forma muito adequada, eu concordo? Exatamente, foi o que eu falei aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que vocês tenham feito. Eu recebi mais alguma outra coisa aqui. Não, por enquanto acho que são essas perguntas mesmo, tá? Eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Né? Tivemos aí um pico de quase 50 pessoas, tá? Muitos eu não conheço, tá? Se possível,
Vamos fazer um network, que eu acho que o network ele é super saudável. Fico à disposição, eu não cobro, tá, gente? Se vocês quiserem trocar figurinha, bater um papo, Fernando, o que que você está vendo disso no mercado? Acho que estão fazendo isso, aquilo. Gente, pode ligar. Eu acho que na segurança da informação a gente tem que mais unir esforços mesmo para se proteger dos, vamos usar uma palavra forte aqui, dos meliantes, porque eles realmente gostam de extorquir a gente, de prejudicar o que a gente gosta de fazer. Né? Sim, Aloysio, o lado mais fraco é sempre do usuário, exatamente. O material poderá ser enviado por e-mail? Sim. Faça só, quem quiser o material, tá? Eu encaminho. Pode me passar um e-mail que eu dou um retorno depois. Fernando, ô Fabião, tudo bem? Como garantir a segurança da informação com serviço de cloud? Ih, rapaz, isso daí é tema de um outro webinar que a gente vai falar, tá? Eu ligo para você depois para tirar uma dúvida ou outra, né? Já que a gente já se conhece há algum tempo, mas é tema de um outro webinar, senão aqui a gente vai se estender muito bem, muito mesmo, tá? Eu vou deixar aberto, tá? Vocês quiserem também me contatar depois para alguma dúvida por e-mail. De novo, a apresentação, fiquem à vontade. Um grande abraço aí para vocês, tenham um bom dia de trabalho, uma boa semana. Tchau, tchau.